Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso, e hoje minha convidada Valéria Petersen. Tudo bom, Valéria? É um prazer enorme poder estar aqui, Giovanni, poder discutir assuntos tão importantes, né? Valéria, que currículo fantástico! Você que vem lá de Arapoema, Tocantins, mãe de 2 meninas, pedagoga formada, você que foi secretária. Primeiro você trabalhou diretamente na Secretaria de Aparecida de Goiânia. Foi secretária... Lá não era relações institucionais, era projetos e captação de recursos. Depois foi foi a mais bem votada mulher vereadora em 2020 de uma campanha acirradíssima lá em Aparecida de Goiânia. E hoje secretária das relações institucionais aqui de Goiânia, ou seja, faz o nosso planejamento e também faz a nossa captação de recursos. Ufa! Não cansa, não? Olha, na verdade é muito bom projetar, planejar e ver acontecer. Cada projeto é como um filho, na verdade, né? É verdade. Você vê acontecendo, abençoando a vida de pessoas, né? Nós discutimos muito projetos com a população, então você vê a felicidade da população quando vê o resultado daquilo que é sonhado em conjunto, né? E essa é uma grande oportunidade que se tem dentro das secretarias de projetos, né? Tanto em Aparecida, na Secretaria de Projeto e Captação de Recursos, onde nós tivemos a oportunidade, ao lado do prefeito Maguito Vilela e depois do prefeito Gustavo Mendanha, de pensarmos a cidade. E pensar a cidade, Giovanni, quando você coloca, não é pensar a cidade só de um ponto de vista, mas é olhar ela de cima, do ponto de vista macro, saúde, educação, infraestrutura, dentro da captação de recursos, você vai olhar o emprego, a geração de emprego e renda, né? Como é que se estrutura o comércio local, como é que você estrutura melhor a economia da cidade, o que é o mais atrativo, o que são as mudanças de leis necessárias, onde buscar, o que fazer. Então você olha macro, então isso você consegue crescer. E agora a oportunidade de fazer isso em Goiânia também. O que acontece? Você é um parlamentar, imagina você é um governador, você é um deputado federal, e aí o prefeito chega lá com um papel, um ofício. Você não consegue acreditar que aquilo de fato vai acontecer. E o que nós fizemos em Aparecida, e aí com a oportunidade aqui também dada pelo prefeito Rogério Cruz, é de projetarmos a cidade. Você, quando atuou em Aparecida, foi no governo do Maguito Vilela. Maguito Vilela. Não é? Então você foi um braço direito da captação de recursos, dessa transformação que aconteceu em Aparecida. Sim, porque na verdade, a Secretaria de Relações Institucionais e a Secretaria de Captação são secretarias meio. Elas trabalham assessorando os secretários. Por isso que é uma secretaria parceira. Ela é uma secretaria que elabora os projetos, ajuda na captação de recursos para que aquele secretário tenha o potencial de conseguir aquilo que ele necessita para que a pasta funcione bem. Então, esse é o segredo de uma secretaria de projetos ou relações institucionais. É aquela que transforma as ações do prefeito, da gestão, e dentro da necessidade das secretarias faz com que aquilo aconteça de forma prioritária, dizendo o que é urgente, o que é para curto prazo, o que é para médio, o que é para longo prazo. E assim a cidade acontece. Valéria, que loucura, que loucura isso tudo que você está trazendo para a gente, é muito fantástico. Às vezes a gente está acostumado a ver esse tipo de incremento e preparo e não percebe, a gente está acostumado a ver isso na voz de pessoas de outras cidades, de outras capitais, e não percebe esse tipo de valor aqui em Goiânia. E eu estou te conhecendo hoje pessoalmente, não tem nenhum tipo de rasgação de seda nesse sentido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que se migra do setor pedagógico para esse exercício de poder nas 2 cidades mais importantes do Centro-Oeste, posso dizer das cidades mais importantes do Centro-Oeste, Aparecida e Goiânia. Sim. Aparecida se tornou, você participou desse projeto de tornar a Aparecida poderosa nesse aspecto, e depois peita um parlamento, ganha esse parlamento e vem aqui para a capital. Como é que sai desse âmbito pedagógico para o exercício do poder? Olha, Giovanni, o que é educação por excelência? Educação vem de projetos. Quando nós saímos da gestão Fernando Henrique Cardoso, que aí traz projeto, traz o Banco Mundial para o Brasil, é o momento de o Brasil se pensar em planejamento. Então eu vivenciei isso muito de perto, que é o plano de desenvolvimento escolar, o plano de desenvolvimento das cidades. Então você tinha que pensar como é que eu avanço na educação, como é que é o projeto, o que é meta, o que é foco, o que é objetivo. Então
você passa a entender as pessoas. Você precisa entender que a escola do bairro, a unidade de saúde do bairro, ela vivencia pessoas. Você foi diretora de colégio e coordenadora Fui também. diretora, fui coordenadora. Professora de sala de aula. Fui pedagógica, fui coordenadora pedagógica da regional, que organizava, atendia 5 municípios da região metropolitana. Então, era a principal regional depois de Goiânia, era Aparecida, Aragoiânia, Senador Canedo, Caldazinha, Hidrolândia. Então, nós atendíamos esse conjunto também de cidade do ponto de vista da educação. E eu sou aquela que gosta muito de sair atrás da mesa e ir até a população ou enxergar o que está acontecendo. Então, eu tenho uma facilidade de enxergar e dizer, olha, então, quando eu assumi a secretaria, quando eu fui para projetos como a Guito, iniciamos primeiro no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e depois se criou a Secretaria de Projeto de Captação de Recursos, por andar tanto na educação e conhecer a educação em Aparecida, então eu sabia, lá no bairro Independência Mansões, só tem uma escola estadual insuficiente para atender a demanda da comunidade, um bairro que tem 16 mil habitantes, imagina, é uma cidade e tem uma unidade escolar do Estado e algumas instituições filantrópicas para atender a educação infantil. Ou seja, é impossível atender essa comunidade. Ali no bairro Tiradentes, 12 mil habitantes, somente uma escola. Então, o que é que eu tinha? Uma escola municipal, um estadual. Quanto é que você tem de população? Aí eu ia para o outro lado de Aparecida, então eu ia lá para a região do Parque Trindade, não tinha uma estrutura, tá? Então eu tenho um conjunto educacional, mas eu não tinha creche, eu não tinha unidade básica de saúde. Então, quando você trata com educação, você trata com pessoas. Quando você trata com pessoas, elas dizem o que elas precisam. Então, conhecendo bem a Aparecida nesse sentido, então aquele bairro tem asfalto, esse não tem, então começamos a estruturar e a poder projetar a Aparecida de forma diferenciada, que é o que a gente faz hoje. Então o que você está me dizendo é exatamente isso, a sua cátedra de origem, né, que é pedagogia, e o exercício do trabalho de educação é que fortaleceu a sua verve, a sua capacidade pessoal em planejar. Sim, eu venho do planejamento, né? Eu venho de estruturar. Então, qual é a meta a ser alcançada? Como é que se projeta para que se chegue a isso? A importância, eu tenho uma facilidade muito grande de trabalhar em equipe. Então, isso facilita muito o meu trabalho. Então, mas isso é muito da área de educação também, né? Também, a educação, tá vendo? Mamãe é pedagoga e nos anos 80 era eu que digitava, datilografava o material para minha mãe, inclusive o material de faculdade dela, do mestrado dela. Tá vendo isso? Então, e até hoje eu sofro o reflexo indireto de ter ajudado minha mãe. Porque isso, no meu conhecimento. A necessidade constante de estudar, de conhecer a legislação, né? Então e eu venho do trabalho colaborativo. Eu venho de uma formação em saúde muito grande. Meu pai trabalhou muito em saúde, então eu tenho um conhecimento muito grande na área de saúde. Vinha de um conhecimento de planejamento. Então, sou estudiosa, assim, ó. Uma qualidade que eu tenho é estudar muito. Então, me dedico muito a conhecer leis. Então, quando se aplicava ao crescimento da cidade, a dizer, olha, esse projeto. Então, nós tínhamos 2 unidades básicas de saúde, precisamos crescer em saúde, como Goiânia precisa crescer em saúde, do ponto de vista. Mas o que é necessidade básica? Como é que se estrutura financeiramente a saúde? Como é que a saúde capta recursos? Então, isso é importante entender na comunidade. Então, nós temos a atenção básica, a média complexidade e a alta complexidade. Então, onde é que gera o dinheiro? É na atenção básica. Mais próximo das pessoas é que eu preciso gerar o melhor atendimento. A média é urgência e emergência. Então, eu não posso atender a comunidade com urgência e emergência, que são as UPAs, né, ou os CAIs. Eu preciso, por excelência, ter a consulta agendada, ter o exame agendado, o acompanhamento, essa identidade. Então, a atenção básica precisava crescer, como precisa avançar em Goiânia, que é uma das prioridades do prefeito Rogério Cruz. Então, veja, aí nós vamos para a urgência e emergência de qualidade, mas com menor volume, para chegar na alta complexidade, que são os hospitais. Então, você precisa enxergar e não matar o comércio. Veja só como é que se faz isso. Por exemplo, nós temos uma rede de hospital gigante em Goiânia. Então, quando o prefeito Rogério Cruz vão priorizar a base, que é a média, ele está dizendo, olha, eu não vou fechar os hospitais da cidade, mas eu vou criar uma rede credenciada que dá para atender. Veja, isso é planejar. A Aparecida fez isso, não tinha clínicas nem para se credenciar. Então, se estrutura. Então, a política de educação, por excelência, você diz assim, olha, a escola pública paga bem, ela não paga mal. Mas quais são os índices da escola pública? Então, nós temos excelentes profissionais, mas nós precisamos aprender uma coisa na educação, nós precisamos dar bons resultados. A criança precisa ler e escrever. E nós viemos da educação numa crise. E aí eu quero parabenizar os profissionais de educação durante a pandemia. Poder sair do tradicional de uma sala de aula e aí trabalhar com a tecnologia foi uma disruptura muito grande. Então, nós tínhamos professores num outro mundo e que se adequaram muito rápido, se adaptaram muito rápido.
E nós precisamos entender uma coisa, isso é planejamento por excelência, nós jamais voltaremos àquela escola de antes. Nós teremos agora uma nova escola, um novo pensamento, um novo planejamento, uma nova sociedade. Valéria, você trouxe tanta coisa aqui que a cabeça... Olha, deixa eu ajudar um pouco o meu telespectador e meu internauta. Você está trazendo uma percepção muito clara quando eu te pergunto sobre a questão da pedagogia, onde é que a pedagogia encontrou essa mulher de poder, que você hoje é uma mulher de poder, uma mulher que exerce uma secretaria numa capital importante do país, uma secretaria que é exatamente das relações institucionais, ou seja, sua secretaria fala hoje aqui em Goiânia com todas as secretarias, você tem uma política que ela é de inserção, né? Que você precisa compreender como elas atuam para fazer os planejamentos estratégicos e buscar o recurso para aquele planejamento e fazer o projeto, não é isso? E focar numa coisa que é o principal, que é o próprio plano de governo do prefeito, né? Aquilo que ele tem como ideal. Eu digo que o prefeito Rogério Cruz ele é extremamente tecnológico. Então ele vem do mundo de tecnologia e vem do mundo empresarial. Então ele que implantou a Record Internacional. Então a cabeça dele... O prefeito Rogério, ele ajudou na implantação da Record Internacional? Ele que foi o responsável por coordenar esse processo da implantação. Então ele vem de um mundo extremamente rápido, porque o mundo empresarial é um mundo veloz, extremamente tecnológico. Então, imagina o que é um prefeito, ele conhece muito Goiânia. Às vezes eu sento com ele e falo, prefeito, tal região, hoje mesmo nós estávamos discutindo, e ele, olha, eu falei, o prefeito tem uma praça ao lado dessa outra área. Ele diz, vai, ele está sendo implantado, tem recurso para essa área. Eu já mando imediatamente para ele, pelo WhatsApp, rápido, ali, no dia a dia, prefeito, está sendo implantado ao lado dessa aqui uma praça. Então, ele entendeu hoje, ele disse, olha, então vamos aplicar o recurso para complementar essa praça, porque nós temos uma emenda do vereador que não dá para implantar em toda a área, porque a área é muito grande. Ele disse, eu vou pagar a diferença aí com o tesouro, mas vamos aplicar aí. Então, tá vendo essa diferença? Goiânia não tinha isso. Goiânia era uma cidade de grandes obras e tudo, mas não se planejava. Do ponto de vista, Goiânia tem 800 bairros. Então, você imagina o que é isso, Giovanni? Você tem que projetar para atender a comunidade na base. Então, você tem que ter as pequenas obras em grande volume. Você precisa ter as médias obras, que são estruturantes da cidade. Mas você precisa ter grandes projetos para alavancar essa cidade para além do que ela é hoje. Olha, talvez o nosso telespectador internauta não entendeu ainda, e eu gostaria de ajudá-lo a entender. O setor de planejamento, ele precisa ver 20 anos à frente. Isso. Para que tudo aquilo que ele vá... 20 anos, 50 anos à frente. 50 anos, na verdade, que a gente projeta. Então, aonde vão ser construídas as UPAs? Que tipo de UPA? Que tipo de CIMEI? Que tipo de escola? Com qual estrutura? Que metodologia construtiva? Qual metodologia construtiva? Como é que vão ser as ruas? Como é que vai ser o sistema de transporte? Tudo isso passa pelo setor dessa menina aqui. A percepção, por aquilo que eu estou captando de que você tem, nós vamos conversar um pouco sobre política, vamos conversar sobre cidade, mas sobre política nacional, mas a percepção, na sua concepção, do que eu preciso fazer passa muito pelo humano. Sim. Você citou o Fernando Henrique Cardoso como sendo o seu momento que você inicia o seu trabalho, né? E você parte daquele momento em que muitas políticas públicas voltadas à educação e a profundidade e a organização da educação. Nós sabemos que Ruth Cardoso foi a grande parceira de Fernando Henrique Cardoso. Sim. Não só no plano de educação que veio do governo dele, mas ainda dos planos sociais também. Nós temos essa figura feminina importante. Você percebe que há uma contribuição feminina nesse país que ainda não foi devidamente explorada para o poder, para o exercício do poder? Verdade, ou você é um pouco à parte dessa discussão? Não, pelo contrário, nós temos mulheres brilhantes, mas elas estão sempre nos bastidores. Então, estavam, né? Estavam. Então, vamos sair para frente. As políticas públicas são devidamente atribuídas a essas mulheres. Então, nós pegamos ali a transição do governo, e aí não estamos tratando de partidos, mas as políticas públicas nacionais, do governo Fernando Henrique para o governo Lula. Aí nós temos a implantação do Estatuto das Cidades, que é o que estabelece, eu tenho que ter tanto de calçada, eu preciso ter recuo, porque até então as casas vinham... Já faz a virada do século com essa nova visão, com a nova concepção de cidade. Então eu preciso ter área pública quando eu estabeleço um bairro, eu preciso deixar área para a escola, eu preciso deixar área para uma unidade de saúde, eu preciso deixar para a praça. Então eu preciso pensar o bairro, a cidade, para o cidadão em si.
E aí nós temos também a criação do SUS, com a política tal qual nós temos hoje. Nós temos o SUAS, que é a assistência social, também com o CadÚnico, com a estrutura que nós temos social hoje. Então, nós temos políticas públicas importantíssimas que advêm daí, o próprio Plano Nacional de Educação, que também advém dessa data. Então, você começa a ter um país planejado, um país que começa a ter regras ambientais, regras de estrutura de cidade. Então, você começa a pensar um país do planejamento. As mulheres participam desse momento, sim, mas nem sempre são apresentadas como aquelas que estão à frente do processo. Mas as mulheres começam, então, também a buscarem o seu espaço do ponto de vista dos ministérios, começam a buscar espaço do ponto de vista do Congresso, começam, então, a ter cota também, a partir daí nós temos as cotas femininas também, que é importantíssimo. É o ideal? Não, Giovanni. Nós sonhamos com cota de cadeiras. As mulheres só terão o respeito necessário dentro da política, nos partidos políticos, quando elas fizerem duas coisas. Primeiro, colocarem a política nas suas agendas. Nós condenamos os homens, mas veja só, os homens estão lá na política no dia a dia, a mulher precisa se colocar, ela precisa colocar na agenda dela a política, ela precisa participar do diretório, ela precisa participar dos movimentos de bastidores, conhecer a política nos bastidores. E a outra ação importante é que nós mulheres precisamos buscar cadeiras, 1/3 das cadeiras e não só dos partidos políticos. Olha, eu tenho muitas perguntas para fazer para você a esse aspecto, mas eu vou deixar uma pergunta para você. E essa entrega da mulher para fazer essa construção num momento tão difícil que o país está passando, ela tira a feminilidade? Só que você vai responder isso para mim no próximo bloco. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás, impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. De volta ao programa Controverso, hoje com a secretária Valéria Petersen. Valéria, deixei uma pergunta no ar, né? E eu vou fazer ela mais complexa ainda. Valéria, a mulher e o poder no século XXI. Como é que você enxerga isso, essa questão da feminilidade, com todas as discussões inerentes? Quero ouvir um pouco do seu pensamento. Olha, Giovanni, uma coisa interessante. Primeiro, eu amo ser mulher. Eu acho que a mulher não pode perder a beleza, a delicadeza. O que precisa ser separado? A profissional da mãe, da esposa, da namorada, o que for. Por quê? Essa mulher, ela é uma mulher que ela não pode deixar de fazer a unha, não pode deixar de se achar bonita, de se cuidar, ou de ter que cortar o cabelo curtinho para virar homem. Não, a mulher não precisa se masculinizar. Pelo contrário, são competências e focos diferentes. Qual é a vantagem da mulher? Ela consegue
observar várias coisas ao mesmo tempo. Então ela consegue fazer muitas atividades de forma organizada, controlada e muito equilibrada. E tem uma coisa, a mulher é muito boa de economia. Você pode ver que uma dona de casa, ela consegue gerenciar a sua casa com pouco ou com muito. E uma coisa, ela ainda ajuda os vizinhos e partilha. Então a mulher, ela tem essa facilidade de partilhar e trabalhar em equipe. E ela não pode perder a beleza de entender que na casa dela, nós não temos que tirar a autoridade dos homens. Nenhuma mulher sonha com isso, tirar a autoridade masculina. Ela quer participar, né? Ela quer ser a adjuntora, a ajudadora, a que pensa junto, a que pensa o processo. Agora, no trabalho, quando eu assumo uma postura de frente, eu também não posso recuar e dizer, eu não posso fazer porque eu sou mulher. Pelo contrário, sou competente, sou capaz e ainda mais, sou mulher. Eu agrego singeleza, beleza e sensibilidade ao cargo. E consigo ouvir bem. A mulher tem uma facilidade. Ela consegue ouvir bem. Então ela consegue traduzir o desejo da comunidade com mais facilidade. E o poder, como é que fica? Ela não tira um pouco disso, não? O exercício do poder, da autoridade, do comando? E vou te perguntar mais, precisa de cota para que isso aconteça? Na verdade, são duas perguntas. Na verdade, nós precisamos de duas coisas. A mulher precisa fazer o exercício do poder. O que é isso? A mulher, ela exerce muito bem em muitas profissões esse poder. Mas quando essa mulher avança demais ao poder, ela assusta a maioria dos homens. O homem acha que ela está competindo com ele. Veja, uma coisa é o trabalho, outra coisa é a mulher feminina, a dona de casa, a mulher, a mãe. Ela não deixa de entender que ali ela não domina ou ela não tem autoridade máxima. E ela nem quer isso. Mas no trabalho ela precisa executar e exercer esse poder, essa autoridade dentro do seu trabalho, mas de uma forma mais amena, menos agressiva às vezes até do que o homem. A outra coisa que você me pergunta, e aí é muito importante quando a gente diz dessa conciliação em alguns blocos. Veja, por que cotas? Não é que a gente defenda cotas de qualidade. Quando a gente diz assim, olha, eu vou trabalhar cota na eleição, eu trago as candidatas laranjas. São excelentes nomes que não têm a menor possibilidade de eleição. E é uma coisa que você precisa verificar. Qual é a possibilidade do meu candidato ser eleito de fato? Mas quando você disser que mulheres têm cota de cadeiras, eles não vão pegar candidato laranja. Eles vão buscar excelentes nomes, excelentes quadros, que inclusive hoje, Giovanni, não querem se candidatar. Nós temos excelentes nomes, porque como elas não têm possibilidades, elas sequer querem candidatar. Mas quando nós tivermos cotas de cadeiras, nós atrairemos excelentes candidatas. Explica a cota de cadeira. O que é diferente? Hoje a gente tem cota para ser candidato. 30% precisa ser candidato. Na maioria, como os candidatos são homens e mulheres. O que é cota de cadeira? 30% das vagas das câmaras municipais, do Congresso Nacional, que é Câmara e Senado, serão ocupados por mulheres. Então, independente do poste da votação, 30% das mais bem votadas terão que ocupar essas cadeiras. Aí você verá que os partidos investirão em melhores nomes, em excelentes nomes, e muitas mulheres que não querem disputar virão para a disputa. Com certeza. Você sabia que na Ordem dos Advogados do Brasil elege um bloco inteiro? É como se você elegesse toda uma Câmara de Vereadores de uma vez só. E a partir, acho que da próxima eleição, já foi determinada a paridade. Nós chamamos da paridade. 50%, 50%. Lógico que estão buscando aquelas candidatas mais competentes para exercer esse comando da ordem. Viu o que você disse? Vamos buscar as mais competentes. Quando você oferece a paridade, aquelas que jamais desejariam participar do processo, sabem que têm real possibilidades, elas começam a participar, então, dos processos políticos. Por isso a mulher precisa pôr política na agenda. Entender como funciona de fato os bastidores, como se formam os partidos, quem domina, quem constrói, para onde vai de fato a política. A professora Romilda Neto de Medeiros, em 1982, foi a primeira vereadora de Aparecida. Ela te inspirou? Muito. As mulheres aparecidenses me inspiram o tempo todo. De que forma? Olha, Giovanni, é muito difícil. A Aparecida, querendo ou não, é uma cidade machista. Isso nós não podemos negar. Apesar de ter excelentes políticos, excelentes homens da política, nós não tiramos o mérito dos homens. Goiás é machista, mas né? Goiás é machista. E aí vencer esse bloco não é fácil. E mais, não é só vencer pelo mandato, mas vencer dentro da possibilidade de construir uma política mais agregadora, uma política maior para a região metropolitana. Nós precisamos pensar grande, pensar macro. A política na metropolitana, ela não acontece só em Goiânia, só em Aparecida, só em Senador Canedo, não. O transporte se une, a saúde se une, as políticas sociais se unem, até
a política, quando alguém que sai de uma cidade vem para outra para ser internada, e aí nós temos uma regionalização da saúde, Giovanni, e ela vai para uma cidade para outra, ela tem que pagar um translado do município para outro, que é injusto para as famílias dos pacientes. Veja, esse paciente vem de ambulância para uma cidade para outra para ser internado. Se ele vem falecer, ele tem que pagar uma taxa para entrar na outra cidade, nem sempre as famílias têm. Então nós precisamos construir políticas agregadoras para as mulheres vítimas de violência que estão na metropolitana, porque um município sozinho não consegue bancar, né, uma rede de apoio, né? Então é necessário unir aí, e nós estamos unindo a Aparecida, Senador Canedo, Goiânia, precisamos unir as cidades para as políticas de assistência das mulheres vítimas de violência, para pagar junto as casas, não só o abrigo, né, mas as casas de passagem, que é aquela mulher imediata da vítima de violência. Precisamos trabalhar essa questão de que quando alguém falece numa cidade que vai para outra, tem que pagar uma taxa, e aí o transporte tem que cobrar uma taxa e passar para a cidade da outra, às vezes é quase que uma calçada de uma cidade para outra. Então as políticas públicas, elas são regionalizadas, elas são metropolitanas, então nós precisamos traduzir leis que atendam melhor os munícipes. Valéria, ouvindo você é muito preparada e muito competente. E creio que isso deve ter te impulsionado nos teus votos, que você foi campeã de voto feminino lá em Aparecida. Minha pergunta é, no momento em que você saiu da posição de vereadora que essas mulheres, que esse público, esses eleitores te colocaram, você não tem, para assumir uma posição importante em Goiânia, você não teme perder a confiança e perder esses votos, não? Esse apoio, não? De Aparecida? Olha, Giovanni, quem votou na Valéria votou por propostas. Nós apresentamos uma cartilha de obras realizadas, projetadas e realizadas e um conjunto a ser feito. E hoje, na posição que eu tenho na região metropolitana e com o excelente relacionamento que eu tenho, tanto com o ex-prefeito Gustavo, quanto o prefeito Vilmar, que também tem uma visão de cidade que precisa crescer ainda mais e avançar, uma política de continuidade, e também com a Câmara de Vereadores, eu consigo fazer mais, porque eu consigo agregar ações e captar recurso para a aplicação desses projetos. Então, muitas ações, esses dias mesmo eu estive visitando Macapá com o prefeito Vilmar para ver modelos construtivos inovadores, Goiânia, Aparecida, vamos aplicar modelos construtivos inovadores, não dá para você esperar mais 2, 3 anos por uma obra pública, então nós precisamos avançar porque as necessidades são gritantes. E aí eu posso traduzir o meu conhecimento, a honra que tenho de ser vereadora eleita, em aplicar isso de uma forma mais agregadora, porque as pessoas dizem assim, você nunca vai ser eleita porque você não tem grupo político, você é mulher, como é que você vai disputar com os homens de grande partido? Então é possível disputar sim, é possível trabalhar sim, e é possível fazer muito mais do que nos propõe, quando nós sabemos aonde chegar, como fazer e trabalharmos em equipe. Você falou que foi atrás de propostas de modelos produtivos e eficientes, né, de cidade. Tá, como é que você vê essa região? E você saiu ali do parlamento para vir para um projeto na capital para uma contribuição metropolitana. Qual é, então, a região metropolitana para esse século XXI que você imagina? Que você quer entregar, inclusive, para o teu eleitorado de Aparecida? Olha, Giovanni, o prefeito Rogério, Goiânia é a capital. Então, o prefeito de Goiânia, ele é determinante para políticas públicas. Você quer ver uma coisa? Nós precisamos aí da estruturação do anel viário, né? Que tira o trânsito da BR-153, que especialmente virou uma avenida entre Goiânia e Aparecida. Se nós não tivermos o apoio do prefeito da capital, que estrutura, que é a grande população, politicamente só um prefeito não vai. O transporte público, grande parte das cadeiras do conselho são de Goiânia. Então, assim, a estruturação da região metropolitana, do ponto de vista do transporte público, para o avanço das políticas públicas, e os próprios parlamentares têm as suas residências em Goiânia. Grande parte do empresariado mora em Goiânia. Então, é a partir de Goiânia, nós não podemos negar isso, que nascem as grandes políticas do Estado. Onde é que as pessoas vão estudar? Goiânia e na região metropolitana. Onde é que as pessoas buscam as melhores clínicas de tratamento? Goiânia e região metropolitana. Então, você tem no centro da capital, historicamente, esse conjunto. Então, Goiânia tem que ter o desafio de avançar tecnologicamente, melhorar o seu serviço cada vez mais, para se tornar cada vez mais atrativa, assim como a região metropolitana precisa se unir a essa capital para se estabelecer políticas públicas de grande consumo. Se você pegar a 44, a Feira Hippie,
Você tem comerciantes de Trindade, Aparecida, de Goiânia, de Senador Canedo, que negociam na 44. A Feira Hippie também não é montada só por goianienses, é por todos os comerciantes da área de moda, de diferentes áreas da região metropolitana. Então, são políticas metropolitanas, mas gerenciadas especialmente a partir de Goiânia. Você fala de melhoria dos serviços, né? Que serviços essa região metropolitana tem para esse início de século? Já, não é bem início, né? Já estamos caminhando para a metade do século, né? E que tipo de serviço principal que a gente está precisando? Eu acho que pós-pandemia, Giovanni, a pandemia nos ensina muito. A pandemia nos ensinou que nem só estar presente dentro da área de trabalho é necessariamente ter o melhor dos profissionais. Então esse profissional ele pode render aqui e pode render fora, então ele consegue trabalhar de forma offline. A outra coisa importante é que nós precisamos trabalhar a área da tecnologia. Obrigatoriamente, a escola precisa avançar na área de tecnologia, os profissionais precisam estruturar cursos que... Para onde é que nós vamos? Nós precisamos enxergar, como você disse, 50 anos. Quais são os cursos de futuro? Onde é que precisa mudar essas escolas? Onde é que precisamos mudar a qualificação profissional? A própria universidade? Nós precisamos discutir isso agora. Então, um dos mais emergentes e urgentes serviços é a formação, qualificação, a partir da educação desse nosso povo. E tem uma coisa interessante... Seria isso? Isso é básico. Quando eu fui secretária de Educação em Aparecida, eu implantei a robótica. Nós implantamos, que era uma ação do plano de governo do próprio prefeito Gustavo. Tem dado continuidade, Aparecida. Goiânia, o professor Bessa traz isso com o prefeito Rogério e coloca na robótica. Por quê? Quando a gente fala de robótica, não estamos falando da montagem de um robozinho, não é isso. É quando o robô ele tem uma função social para a sociedade, para o bairro dele, para a comunidade. E aí, como é que essa criança vai montar esse circuito? Aí, pensa bem, para ela trabalhar um robô, ela tem que entender matemática, ela precisa escrever o texto, então ela precisa aprender a escrever, ela precisa de ciências, entender ciências, porque aí você tem várias ações envolvidas, precisa entender de localização geográfica, então ela precisa entender das diferentes disciplinas para que ela possa se envolver em diferentes níveis na construção disso. E aí ela aprende as disciplinas de forma construtiva. É esse cidadão que nós precisamos hoje. Nós precisamos ter um cidadão, uma escola que faça um cidadão ativo, que ele construa o conhecimento e não mais só receba um conhecimento pronto. Então nós estamos nesse momento de transição, aonde eu construo essa aula e ela não precisa ser só presencial. É importante presencialmente, sim, mas ela vai se agregar também a um mundo tecnológico, onde eu uso as novas tecnologias para apresentar movimentos. Você falou sobre 44, você falou sobre transporte, você falou sobre educação, você falou sobre estrutura da sociedade, inclusive no primeiro bloco você aborda segmentos profundos, até mesmo de calçada, você falou. Nós estamos num momento eleitoral, vamos montar o parlamento estadual, votar no governador, vamos montar o nosso Congresso e votar para presidente. Qual o desafio desse governador hoje, seja ele quem for? Olha, qual o principal desafio? Aquilo que realmente importa ser discutido. Regionalizar o crescimento de Goiás. Goiás tem características diferentes dentro do próprio estado, com potencialidade diferente para a região. Então, nós precisamos fazer políticas regionalizadas, mas entendendo que ainda o entorno de Goiânia, a região metropolitana, ela é a região que mais agrega ainda. Se você pegar, vamos pegar Rio Verde, que é um grande polo do agronegócio, mas onde é que as pessoas vêm comprar ainda? Na Castelo Branco. Então há uma relação histórica e isso precisa ser estabelecido. Se você pegar uma estrutura da área de tecnologia, eu regionalizei as universidades, os institutos federais, sim, mas a metropolitana abriga a maior população. O entorno precisa ter maior investimento. As regiões de agricultura, e não só as do agronegócio, mas de agricultura familiar. Por exemplo, onde é que está desenvolvida a agricultura urbana e periurbana? Nós temos vários chacareiros no entorno da capital. E aí, onde é que estão as políticas para a produção e sustentabilidade dessas famílias? Nossa. Então, a agricultura familiar não acontece só lá na base. Isso. Pode ser discutida aqui, ser aplicada aqui. Então, o governo precisa enxergar isso, que política social não é só dar o peixe, mas ensinar a pescar mesmo na região metropolitana. Aonde estão os nossos tanques de peixe na região metropolitana? Aonde é que estão a agricultura que pode ser aplicada na região metropolitana? Aonde é que estão as áreas públicas? E isso é função de um governo. O governo precisa se estruturar. Então, veja só, quando eu trabalho do pequeno, aí nós vamos para o grande. Se nós estabelecermos políticas agregadoras de comércio, aplicando a moda no Estado, veja,
Veja, nós temos um grande potencial da rede de distribuição, Giovanni. Nós estamos no coração do Brasil, nós estamos no centro, na verdade, do Brasil. Nós somos um grande polo agregador. E o governador precisa enxergar isso, o novo governo precisa enxergar isso, que nós somos capazes de ter grandes hospitais regionais que atendem o país. Nós temos em diferentes áreas, nós precisamos ter educação que se invista ainda mais no polo de vista tecnológico, sermos atrativos. Nós precisamos construir processos viários melhores. Se você estruturar os processos viários mesmo em Goiânia, nós precisamos, e isso precisa ser vindo uma política de Estado. Valéria, você está colocando do que nós precisamos fazer, você está colocando novamente uma série de ações que precisam ser estabelecidas e me parece que precisa de muita vontade política. Minha pergunta para você é a seguinte: nós vamos voltar agora para os parlamentares, seja eles do Congresso, de âmbito federal, quanto os estaduais. Qual o papel desses parlamentares para todas essas necessidades que você acabou de expor para a gente? Mas, próximo bloco, você permanece conosco, você está no lugar certo. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás, impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. Programa Controverso, terceiro bloco, hoje vai ficar quente aqui. Valéria Petersen, você trouxe um cenário maravilhoso para a gente sobre gestão, necessidades que essa região metropolitana e Goiás precisa. Disse o que era o principal para o governador, mas qual é o papel do nosso parlamento? Nós vamos votar em deputado estadual, senador e deputado federal. Qual é o papel desse segmento nessa transformação e nesse crescimento do estado de Goiás e a região metropolitana? Para Giovanni, é muito importante. Primeira coisa, um deputado ele precisa entender como é que funcionam as políticas. Nós temos várias leis que precisam ser readequadas aí em áreas importantes do nosso estado. O deputado federal, ele é importante, a bancada de Goiás precisa buscar mais recursos ainda para Goiás. Nós precisamos disputar papéis locais importantes, espaços importantes no orçamento do governo federal. Quando a gente Esse é o seu papel, né? Sim. Mandar projetos para lá e poder puxar da isso, base para esse deputado federal mandar para a gente recursos. Por isso nós precisamos de deputados federais, de senadores, sensíveis, de nomes sensíveis, a entender as necessidades do Estado. E essa é a hora. Quando nós estamos no processo eleitoral, os nossos líderes precisam apresentar aí para os líderes políticos quais são as nossas demandas de região, de cidades, quais são as prioridades. É agora a hora de estabelecer as prioridades e saber em quem votar. Porque se você vota um deputado que não conhece a necessidade, não conhece as regras eleitorais, não conhece a legislação, não conhece quais são as carências da sua região, como é que ele vai te defender se ele não conhece as suas necessidades? E também uma pessoa que às vezes não tem força para trazer essa ideia e fazer ela acontecer, né? Transformar em emenda. Porque muitas vezes os grupos querem eleger determinados nomes que não nos representam. Cara fraco. Ou não nos representa de fato. Então nós precisamos de parlamentares
com posicionamento diferente. Outra coisa, eu vou despejar meu voto da minha cidade, da minha região, num parlamentar, ele tem chance? Ele não tem chance? Ele vem só para ser um candidato laranja? Quais são as propostas? Às vezes você deixa, por pequena quantidade de voto, de eleger um da sua região, porque você diz, mas fulano é daqui. Não. Qual é que de fato veio para competir? Então eu preciso votar em quem vem competir, porque nós precisamos de cadeiras. São 17 deputados federais, 3 senadores. Então nós temos um alego aí com 47 deputados estaduais. E deputado estadual é fundamental para nossas regiões. Votam a todas as políticas públicas de incidência de impostos, de diferença do seu município, de capilaridade ali, de ações importantes do município, e eles se casam com os federais que trazem, e a grande bancada, os grandes projetos de Goiás que estruturam o Estado em si, precisa vir da bancada. Então nós precisamos de representantes atuantes que saibam o que estarão fazendo de fato lá e como é que funciona o governo federal. Me fala da expectativa para o Senado. Bom, nós temos aí excelentes nomes, estou muito feliz com os nomes de senadores. Nós temos aí o senador João Campos, né, do Republicanos, que aí se alinha a Gustavo. Nós temos aí o Hilder, que foi um brilhante senador também, fez um grande papel por Goiás. Nós temos aí Alexandre Baldi, que foi um brilhante ministro, e aí também é um bom nome. Nós temos aí também o próprio delegado Valdir, que não foi deputado, mas também é um nome representativo. Nós temos nomes, e aí quando eu digo João Campos, tem 5 mandatos de deputado federal, conhece os bastidores em Brasília. Então não são nomes que são chegantes. Senado não é para qualquer um, não. Senado é para quem conhece os bastidores. Então acho que Goiás tem nomes privilegiados. Agora precisamos escolher um bom nome para que sente lá e faça a diferença para o Goiás. Se você colocou nome para senador, agora você vai ter que colocar nome para governador, Valéria. E aí? Nós tínhamos Marconi, não temos mais. Vitor Hugo, agora o presidente, na última sexta-feira, foi dia 28, né? 28? Convenção não, foi dia 29. Do PL. Sexta-feira foi a convenção do PL. O presidente Jair Messias Bolsonaro veio pessoalmente, fez a motociata. Nós temos já a figura do Mendanha e a reeleição do Caiado, né? Lógico que temos outros participantes, mas parece que esses aí ocupam mais o nosso cenário. Que avaliação você pode fazer? Olha, na verdade é uma disputa acirrada, como sempre em Goiás, né? Mas aí nós temos uma disputa mais acirrada ao Senado que propriamente ao governo do Estado. Bom, acho que o ex-governador Marconi Perillo vem de uma ação inteligente, ele lança o nome dele a governador, claro, um político do tamanho que ele tem, não vai lançar a deputado federal. Ele se lança a governador e aí estuda o cenário. É amigo pessoal de Gustavo Mendanha. Gustavo, quando era presidente da Câmara, levou 18 vereadores para apoiar Marconi. Então, há uma relação muito próxima dos dois politicamente. Então, Marconi é um nome que é excelente para o Senado, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que nesse momento de composição, ele eleva o PSDB sendo deputado federal. Ele tem uma força política que ele se faz e faz mais um ou dois. Então, ele estabelece uma bancada do PSDB em Goiás fortíssima com o nome dele. E o PSDB Nacional pediu também que ele saísse como deputado federal, né? Sim. Para poder puxar mais 2 deputados federais. É uma certeza de garantir pelo menos 2 nomes, se não 3, com a força dele aí. E é um político que tem um grupo forte em Goiás, Giovanni. Nós não podemos negar isso, que ele tem militância, ele tem apoiadores, apesar de ter um grupo de rejeição forte, mas ele tem uma militância Existe acirrada. um marconismo, né? Existe um marconismo. Vejo elogios de muitos líderes e muitos líderes aí pendem de fato para o Marconi. Bom, nessa polarização, porque na verdade nós temos uma polarização como nós temos no governo federal, nós temos uma polarização em Goiás com Caiado e Gustavo. Bom, o governador Ronaldo Caiado vem de uma gestão aí que atravessou a pandemia, está com o mandato na mão, acertou em algumas coisas importantes, como na questão da saúde em Goiás, mas acho que erra quando a gente diz que políticas vêm em ondas. Acho que... Posso falar o que eu acho? Ele errou onde a gente sabia que ele ia errar e acertou onde ele tinha total condição de acertar. Ele erra no jogo político de gestor, que ele não é, ele é um parlamentar. Foi um brilhante senador, um brilhante deputado. Gestão não é fácil, vamos falar a verdade. Goiás, com a diversidade, Goiás também não é fácil. Porém, eu acho que faltou como é que eu digo assim, o que eu digo poder em ondas? Você investe num líder, que investe no outro líder, e aí você reforça um conjunto que chega até a população e que volta em poder. Eu acho que em alguns momentos atravessou-se isso e perdeu essa capacidade. Mas ele é Caiado, né? Ele joga com o nome dele, com a pessoa dele, com a história dele.
E por isso que eu digo, a gente já sabia que ele seria assim, que ele seria concentrador. E aí você vem com o Gustavo, que vem da maior cidade do interior, porque você tem a capital e aí todas as cidades, as outras cidades você tem a Aparecida. E vem com toda a herança de Marguito. Ele é o grande herdeiro de Marguito. Sim, né? o legado de Marguito ficou todo na mão do Gustavo. O bastão fica na mão do Gustavo. E ele consegue uma coisa fantástica que nós não podemos negar. Veja, Marguito foi o grande gestor das obras de construção, mas dar continuidade no funcionamento dessas obras não é fácil, Giovanni. Fazer com que essas instituições funcionem, o Gustavo consegue isso. Ele consegue dar vida a tudo que Marguito deixou e ainda fazer a Aparecida continuar avançando. Ou seja, a gente não está mal de candidato, pelo né? contrário, Goiás nós vai dar estamos aí. Cada um tem qualidades inovadoras. Gustavo é um jovem extremamente tecnológico, consegue falar bem nas mídias sociais, né? Então, isso é um ponto positivo muito grande também. E no cenário nacional? Agora apertou, hein? Olha, cenário nacional. Hoje, terceira via. Dessa vez morre definitivamente? Olha, infelizmente, nós não somos um país bom de fazer políticos. Nós somos aqueles assim, eu sou líder, vou matar todo mundo e vou ficar. Nós tivemos uma fase onde nós tínhamos escolas de líderes, nós precisamos de ter escolas de político. Voltarmos a fazer crescer essa juventude. Ei, juventude, ei, mulheres, venham para a política. Precisamos de novos nomes e não só esses políticos que matam todo mundo para sobreviver. Esse é o momento que o país está vivendo. Se nós tivéssemos uma terceira via, muita gente diz, eu não quero Lula, eu não quero Bolsonaro, eu queria votar numa terceira via. Então nós vamos entender agora, no segundo turno, especialmente, porque essa eleição vai para o segundo turno, para onde vão essas pessoas que vão votar em todos esses candidatos que não serão nem Lula, nem Bolsonaro, e que nós temos que olhar uma perspectiva muito séria, viu, Giovanni? Nós não podemos negar. É que quando você tem a pandemia, nós não agregamos só a questão da pandemia, mas também a guerra na Ucrânia. Então nós temos duas questões importantíssimas, que aí você tem uma crise do país, não só no Brasil, mas uma crise mundial. Mas como esses governantes atravessam isso, isso reflete bem. Então nós temos uma divisão da sociedade. Nós temos a igreja, especialmente evangélica, apoiando o Bolsonaro, e nós temos o grupo de trabalhadores, a população mais carente, que se esconde, mas que é muito Lula. Então nós temos nesse momento essa divisão, essa polarização, e no primeiro turno nós teremos muitos votos para a terceira via, para as terceiras vias, nomes diferenciados, mas que no segundo turno terão que tomar um posicionamento importante em relação a esses dois nomes. Eu só queria contrapor com você uma questão. Eu não acho que é só a questão do apoio dos evangélicos, não. Nós temos todo um segmento na sociedade que são pessoas que venceram. Sim. Eu costumo dizer que é o pessoal típico da 44, que eram trabalhadores informais, pessoas pobres, ganhavam 1 ou 2 salários mínimos e que peitaram o comércio e conseguiram ter um ótimo resultado, ocuparam um bom lugar. O problema é que essa é uma exceção. Você tem ali 10% da população que partiu para o trabalho como microempresário individual e etc., e tiveram bastante sucesso. E essas pessoas acham que não precisam do Estado, mas nós temos aí uma grande quantidade de brasileiros que precisam do Estado. Essa discussão está acontecendo. E também tem uma outra discussão importante, eu queria que você avaliasse, o não. Na verdade, olha, eu vou votar nesse porque eu não quero o outro. Você pode avaliar para a gente? Você consegue sentir isso ou não? Na verdade, o eleitor, ele deixa para decidir na última hora. Nós teremos uma diferença da eleição do ponto de vista do debate, tanto do ponto de vista do governo do estado de Goiás, quanto da presidência da República. As pessoas querem ouvir. Na eleição passada, em função da facada, Bolsonaro não se posicionou nos debates. E agora nós vamos ter os candidatos no debate. Ele manteve o mito, né? O mito. E agora nós vamos ter 2 grandes nomes aí discutindo e apresentando soluções para o país. Mas você acha que essa eleição não é a eleição do ele, não? Quando eu falo ele não, é Lula não, Bolsonaro não, ou seja, eu vou ter mais pessoas que vão votar em um porque não querem o outro do que porque eu realmente quero aquele. Na verdade, eu concordo com você, isso é real. Porém, nós precisamos decidir por um nome. E aí nós temos que observar que do ponto de vista da defesa da família, da defesa de um conjunto, vem um candidato. Do ponto de vista da sociedade, dos artistas, e do ponto de vista, nós vemos assim, de quem tem um conhecimento também da legislação, até que ponto esse ataque ao STF funciona ou não funciona. Nós não podemos abandonar a nossa legislação, nós temos que ter um bom diálogo entre os 3 Bolsonaro poderes. defende a família? Bom, ele tem um posicionamento do discurso, do ponto de vista, e a Michelle é uma mulher importante na campanha. Veja, o que eu sinto falta, Giovanni, se você me perguntar? Eu não vi a Michelle no poder,
na gestão Bolsonaro. Eu vi a Michele na eleição passada e agora ela reaparece. E ela era assessora parlamentar. Eu acredito que ela tem, assim, alguma opinião, que ela tem alguma... Sim, Lula... mas acaba que nesse espaço de tempo ela não se apresenta como uma personalidade política. Lula defende o pobre? Nós não podemos negar isso, que as políticas públicas, advinda lá do Fernando Henrique, de novo eu ressalto o nome do Fernando Henrique, o Lula deu sequência à política, ele teve a inteligência de dar uma sequência de política social e de um avanço de políticas públicas. Acho que a Dilma errou em pontos importantes, quando ela também pulou, ela não soube entender que o poder vinha em ondas, e pulou o Senado, pulou o Congresso e que direto aos prefeitos, e aí foi a fragilidade do governo. A nossa jornalista, Cris Soares, ela estabeleceu umas pegadinhas aqui, né? Você falou em Dilma, foi golpe? 2015? Olha, eu acho que ela é uma árvore frondosa. O que significa árvore frondosa? Um político ele precisa se espelhar no bambu. Na hora certa ele baixa, na hora certa ele sobe. Ciro é o meio termo entre Bolsonaro e Lula? Acho que a Tebet é um bom nome também, a Simone Tebet. Eu também porque o Ciro é um homem preparado, porém ele precisava dominar o gênio dele, ele é muito sanguíneo, e isso atrapalha o homem público. De novo eu digo, precisa ser bambu, precisa ser flexível, e ele tem capacidade, mas tem essa dificuldade de relacionamento. Simone Tebet é aquela moça que tínhamos de tirar para dançar? Olha, nós tínhamos nesse baile político eleitoral. É uma mulher maravilhosa, inteligentíssima, porém tinha que ter construído o grupo. Ela não construiu o grupo para que o país a reconhecesse como nome competitivo. O momento do Brasil hoje, cabe essa discussão ideológica de esquerda ou direita, ou tínhamos que estar pensando em gestão? Primeiro, nós tínhamos que pensar em gestão. Segundo, que essa coisa de que um vai comer menino, ou vai fechar isso, ou vai abrir aquilo, não é isso. Eu penso que nós temos que trabalhar políticas públicas de resultado para o país. O que vai fazer, como fazer, e acho que o presidente acerta e erra, porque nós temos ministros, a política implantada pelo ministro Paulo Guedes, em alguns momentos ele fere quando ele diz que o pobre é pobre porque é preguiçoso. Eu não acredito nisso. Então nós temos que refletir sobre onde chegar, mas não tira o mérito de políticas importantes que precisamos avançar. Mas nós precisamos entender que esse país precisa crescer, amadurecer, reduzir o número de partidos, aí nós teremos uma política forte. Valéria Petersen, você secretária de Relações Institucionais. Eu vou encerrar perguntando para você. Que avaliação que você faz do seu trabalho perante essa secretaria estratégica nesse 1 ano e meio que você está no governo municipal? Bom, eu acho que eu sou uma mulher abençoada, felizarda pelo convite aí do prefeito Rogério Cruz, pelo voto de confiança dele, pela parceria dos secretários, pela parceria que eu tenho em Aparecida também, porque a gente consegue trabalhar, então, políticas públicas casadas, mas de dizer que podemos trabalhar quando nós temos foco e dialogamos com os secretários, e dialogamos com a comunidade, que esse é um perfil muito da dona Thelma e do prefeito Rogério Cruz, e é um perfil que a gente vem de Aparecida também, do diálogo com a comunidade. Você faz a diferença em projetos quando você enxerga a necessidade de pessoas. E na próxima eleição, Goiânia ou Aparecida vai ter você como vereadora? Bom, eu pretendo, e isso é o meu sonho, contribuir, mas que me enxerguem como a Valéria competente, e não só a mulher que carrega pastinhas, mas eu precisava provar que eu tenho competência como mulher, posso ser respeitada, posso ser mãe, posso ser feminina, posso ser uma lutadora, mas uma vencedora que pode fazer a diferença por muitas pessoas. Muito obrigado, foi um grande prazer poder conversar com você hoje. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouco da Valéria e um pouco dos sonhos, que é projetar para pessoas e realizar o sonho de pessoas. E você permanece conosco, você está no lugar certo.